Meu nome é Simone Montilha, sou da Casa ABC e hoje estamos com Lilian Tomita, psicóloga, 16 anos, e vamos falar sobre depressão, o mal do século. Lilian, é com você. Obrigada, Simone. Depressão é um tema muito importante na área da saúde. Recentemente eu tive acesso a estudos onde a Organização Mundial de Saúde fala que 6% dos brasileiros já estão num quadro de depressão. No ano de 2016, 75 mil pessoas foram afastadas do posto de trabalho com o diagnóstico de depressão. E como você mesmo falou, o mal do século, em 2020, a Organização Mundial de Saúde considera a depressão como a doença mais incapacitante do mundo. Então, por isso é um tema muito importante a ser discutido, a ser debatido com toda a população. O importante é saber diferenciar o que é tristeza e o que é depressão. A tristeza, geralmente, ela dura poucos dias. Você sente uma tristeza decorrente de alguma perda, de alguma situação de luto. Então, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, às vezes o término de um relacionamento, mas ela não é tão intensa e dura apenas alguns dias. Já a depressão, ela pode durar semanas, meses e anos. E ela interfere significativamente na forma como as pessoas veem e sentem, né? Além de sintomas físicos, como dores no corpo, você sente apatia, desânimo, o seu rendimento no trabalho pode ser diferente, existe alteração no apetite, você pode acabar comendo mais ou comendo menos, alteração no sono, você pode dormir mais que o habitual ou ter insônia e também acabar se isolando, interferindo na sua relação com familiares, amigos e relações sociais. Então é bem importante saber diferenciar o que é uma tristeza e o que é uma depressão. E quanto mais rápido você procurar ajuda, a probabilidade de melhora do seu quadro é cada vez maior. Nos casos de depressão leve, só a psicoterapia pode ser eficiente. Já nos casos de depressão moderada e grave, é necessário, se faz necessário o uso combinado, tanto da psicoterapia quanto da psiquiatria com o uso de medicação. É muito importante sempre procurar ajuda de um profissional especializado. Nós mulheres, para quem não sabe, nós temos uma predisposição maior de desenvolver o quadro de depressão. Então, a cada 2 mulheres, um homem desenvolve o quadro de depressão. Mas existem tratamentos eficazes e que podem ser utilizados através da rede pública, através de um convênio médico ou através de um profissional particular mais próximo da sua casa, do seu trabalho. O importante é não ver a depressão como uma frescura, e sim como uma doença, e que precisa ser tratada, que precisa ser bem diagnosticada por um profissional especializado, para que você volte a ter uma qualidade de vida, para que você volte a se relacionar com a sua família, realizar um bom trabalho, fazer um tratamento adequado, porque na maioria dos casos, muitas vezes, menos de metade da população consegue ter um tratamento adequado, por falta de recursos financeiros, às vezes por falta de informação correta e até mesmo por preconceito de procurar ajuda. Então, a saúde mental, a saúde emocional, ela é tão importante quanto a saúde física. E acho que o que eu gostaria de falar aqui hoje é: não deixe de procurar ajuda e não sinta vergonha de procurar ajuda se você perceber que o que você está sentindo não é só uma tristeza. Lilian, existe a depressão e existe transtornos psiquiátricos, é isso? É diferente, né? Na verdade, assim, a depressão ela pode ser considerada como episódio. Então, tem um episódio que você pode vivenciar, um episódio depressivo. Existe o transtorno depressivo, que é considerado mais de 2 semanas. Quando você começa a ter sintomas de depressão por mais de 2 semanas, num período de até 2 meses, ele é considerado um transtorno. Então pode ser um transtorno depressivo leve, moderado ou grave, e existe a doença,
que é quando ela começa a se tornar recorrente na sua vida por meses e anos e pode até gerar uma doença crônica. No caso da distimia, que é uma doença crônica, que são sintomas leves, mas por um período de muitos anos ao longo da vida. Entendi. E a depressão, ela leva à morte? Ela pode levar ao suicídio. Isso. Né? A depressão grave, ela pode sim contribuir para que o indivíduo chegue a vias de fato de do suicídio. Geralmente, uma depressão grave, você tem ideação suicida. E porque hoje muitos adolescentes acontece, né? A gente vê nas TV que se suicidam, né? O porquê acontece isso com o adolescente? Você acha que envolve também o caso de não se aceitar? O porquê será que isso acontece? Quando você fala da depressão, a depressão, para você desenvolver um quadro, ela é uma... Como que você desenvolve? São fatores psicológicos, fatores biológicos e fatores sociais interligados que podem gerar um quadro de depressão. Tá. Normalmente na fase da adolescência, a questão hormonal também influencia muito no sentimento e nas emoções dos adolescentes. Por quê? Você tem muitos hormônios e isso faz com que o adolescente sinta e veja as coisas de uma forma muito intensa, sinta tudo muito intenso. Tá? Então, assim, os hormônios sim contribuem para que a forma de ser vista seja mais intenso. É claro que para um adolescente chegar às vias de fato de um suicídio, não é só uma questão hormonal, de forma alguma. É preciso ser considerado todo um contexto. O que está acontecendo com esse adolescente? Como que está a saúde física dele? Como que está a vida social dele? Como que está a relação dele com a escola, com a família, com os amigos? Porque às vezes atrás de um suicídio tem um caso de bullying. Ele pode estar tendo problemas com a família dentro de casa. E o sinal de alerta que ele encontrou para pedir ajuda foi uma tentativa de suicídio que chegou, às vezes, às vias de fato. Então, assim, é bem complexo e para você entender e conseguir entender o que levou aquela pessoa até o suicídio. É claro que, assim, é um desespero muito grande, é uma dor e um sofrimento muito grande que normalmente as pessoas querem tirar aquela dor, querem tirar aquele sofrimento e acreditam, imaginam que tirando a vida ela vai deixar de sofrer. Então, por isso, é muito importante qualquer detalhe que você veja diferente no seu filho, irmã, marido, esposa, na família, entre amigos, qualquer coisa que você veja de diferente no comportamento dessa pessoa, é muito importante procurar um profissional da saúde, né? Um psicólogo, um médico clínico. O médico clínico ele também vai analisar, vai de repente passar para um psicólogo. Então é importante procurar um médico da saúde. Agradecemos a Casa ABC. Hoje a gente está com Lilian Tomita, psicóloga há 16 anos. Muito obrigada.